Bem, sendo assim, fico eu com a satisfação da oração inicial. Nos conectemos a Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus e da Virgem Santíssima, para pedir as bênçãos a esse Pai misericordioso, que nos contempla nesta noite com a oportunidade infinita de enriquecimento através do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na participação de cada um dos presentes. E hoje, em especial, a nossa irmã Rafaela, que nos brindará a todos com a interpretação do capítulo 17, no item Parábola do Semeador. Que Deus, na sua infinita misericórdia, justiça e amor, nos abençoe nesta noite de banquete espiritual. Muita paz, e assim seja. Que assim seja e boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Minha irmã, a palavra é vossa, de Deus e a espiritualidade maior. Te ilumine e a todos nós para vivermos esse momento sublime. Muita paz e muita luz. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Espiritualidade que ampare este grupo. Me assista nesta hora para que a palavra seja para cada um de nós um ponto de luz, para que a gente possa, ao conversar sobre a parábola do semeador, compreendê-la um pouco mais. É sempre um prazer, uma alegria, uma bênção nos debruçarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro de estudo bíblico que traz não só os trechos do Novo Testamento, como a análise do nosso missionário Kardec e as instruções dos Espíritos, para que possamos ter gradativamente a oportunidade de compreender, de nos aprofundarmos acerca do que Jesus trazia. Muitos de nós já tivemos contato, não só nessa existência, com as palavras do Mestre, mas quantos de nós não deixou a semente cair na beira da estrada? Essa parábola do semeador, ela é tão profunda, tão rica, que poderíamos fazer um seminário, falar um ano inteiro sobre ela. E todas as vezes que nos debruçarmos sobre essa parábola, ainda assim, iremos compreendê-la um pouco mais. Iremos dar um significado, ressignificar não só as nossas experiências, com a mensagem trazida. Porque essa é a proposta do Evangelho. À medida que estamos no processo de evolução, à medida que vamos despertando a nossa consciência, enquanto espíritos imortais que somos, vamos compreendendo gradativamente um pouco mais a mensagem divina trazida pelo Mestre, o Cristo de Deus, o médium de Deus para nós, aquele que falou sobre a vontade de Deus a nosso respeito. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho, o Novo Testamento, a Boa Nova, é um código de lei moral universal. E as obras da codificação, as obras básicas da codificação já nos dizem, são básicas, porque agora temos maturidade para compreender o básico. À medida que formos amadurecendo, crescendo, evoluindo, teremos condições de entender um pouco mais, assim como nos dizem os Espíritos. Posso falar do que sei, posso falar diante da minha condição, posso falar o que vocês têm condição de entender. Jesus também utilizou muitas vezes desse recurso, né? O silêncio, ou então dizia o que a gente tinha condições de entender. Se vocês não estão entendendo as coisas da terra, como vão compreender as coisas do céu? Então vamos nos debruçar agora como espíritos aprendizes, como crianças que desejam aprender um pouco mais. Muitas vezes nos distanciamos dessa oportunidade, deste lugar, deste papel de quem estuda. E é tão interessante utilizarmos esse espaço e esse recurso para formar uma sala de estudos,
para nos conectarmos, nos reencontrarmos, nos encontrarmos de novo, para colocar o nosso coração aqui voltado para o nosso Evangelho. E é o presente de Deus para cada um dos seus filhos. Então, por que Jesus falava por parábolas? Qual a intenção? A parábola tinha uma intenção. Jesus narrava o cotidiano, utilizava imagens, situações muito naturais para as pessoas daquela época, para dar uma mensagem. E muitas vezes para nós hoje, a mensagem fica um pouco confusa. Quando paramos para poder observar a parábola do semeador, o semeador saiu a semear e deixou um montão de semente cair pelo meio do caminho, e pedregulho. E o que significam essas palavras? Nenhuma palavra trazida pelo Cristo, ela é desprovida de um interesse, de uma importância profunda, de um significado. Então a mensagem era dita àquelas pessoas de tal maneira que elas pudessem compreender sobre as leis divinas, utilizando a rotina. Jesus não saiu do mundo para falar de Deus. Jesus viveu a vida simples no mundo, no cotidiano das pessoas, para poder falar que Deus está presente em tudo. Para poder dizer que nós aprendemos o Evangelho na vida, com o outro, com o próximo, se relacionando. E a parábola tem essa imagem, essa figura, essa proposta. E como a mensagem do Cristo ela é atemporal, nós vamos desencarnar, retornaremos à pátria espiritual e vamos estar lá juntos aprendendo o Evangelho. Como muitas vezes na obra de Heloísa é narrada, que os espíritos luminosos chegam ao nosso lar e trazem Evangelho, trechos do Evangelho para serem estudados e lidos. Então vamos reencarnar de novo na Terra, vestindo novos corpos e vamos estudar Evangelho. Desencarnar e estudar Evangelho. Então a parábola é atemporal. A mensagem vai nos alcançando à medida que vamos tendo condições de compreender e internalizar. Então essa mensagem da parábola do semeador hoje nos traz uma reflexão sobre o processo natural que todos nós vivemos. Nós não vamos ficar necessariamente presos somente à palavra. Vamos trazer o nosso coração para entender o espírito da mensagem. O que é que ela tem a nos dizer? E aqui eu peço licença, me permitam fazer a leitura integral do item 5 do capítulo 17, sejam perfeitos, e também vou utilizar posteriormente 2 perguntas do Livro dos Espíritos para poder fundamentar a nossa fala. Capítulo 17, sejam perfeitos, vamos ao item 5 que nos diz: Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira-mar, e uma grande multidão de pessoas reuniu-se ao seu redor. Assim, ele subiu em um barco, e todos ficaram em pé na praia. Foi então que ele falou ao povo em forma de parábolas. Aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada, e os pássaros do céu vieram e comeram-nas. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde havia pouca terra. Por isso, logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes, e quando o sol nasceu, as sementes secaram. Outras caíram dos espinhos, e quando eles cresceram, sufocaram as sementes. Finalmente, outras caíram em terra boa e deram frutos. Alguns grãos renderam 100 por 1, outros 60, outros 30. E ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir. Esse trecho está em Mateus 13, de 1 a 9. Escutem vocês também a parábola do semeador. Jesus explica esta parábola. Todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não presta atenção, vai surgir o espírito mau que arrebata tudo que havia sido semeado em seu coração. Esse é aquele que deixou a semente cair ao longo da estrada. O que deixou a semente cair junto às pedras é aquele que ouve a palavra do Cristo e a recebe na mesma hora, com alegria. Mas por não ter raízes em si, essa alegria dura pouco tempo. Quando surgem os problemas e as perseguições por causa da palavra, ele logo se revolta e abandona tudo. O que deixou a semente cair entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas é sufocado pelas modernidades e pelas ilusões da riqueza.
Por isso a palavra, para ele, torna-se sem valor. O que deixou a semente cair em uma terra boa é aquele que escuta a palavra do Cristo, presta atenção e procura segui-la. É nele que a palavra produzirá frutos que irão render 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus 13, 18 a 23. Fazendo uma leitura dessa mensagem, nós podemos perceber que ela traz o processo do semeador, que sai a semear, mas, acima de tudo, ela retrata a condição do solo. Essa parábola fala sobre a condição do solo, o terreno onde essas sementes caíram. E esses somos nós. À época de Jesus, não se tinha a cultura de preparar o solo para pôr as sementes, como nós fazemos hoje. Fazemos análise do solo, preparamos, adubamos, colocamos inclusive o que está descompensado de alguma forma. Sabemos que esse solo está preparado e adequado para um tipo de semente, aquele outro é melhor para outra. Na época de Jesus, a cultura não era essa. Então, não se preparava o solo para a semente. Jesus fala do cotidiano das pessoas daquela época. Mas nós precisamos refletir também, trazer o nosso olhar para compreender um pouco mais, justamente visitar como se viviam as pessoas naquela época, que era natural. Por que Jesus utilizou essa palavra? Por que essa parábola? A quem ele estava se dirigindo? Que povo, que região? Ele estava direcionando esse pensamento naquele momento, para poder alcançar. Então não era uma cultura preparar o solo para poder pôr as sementes. Então vamos nos focar, digamos assim, nos fixar nas passagens trazidas pela parábola e vamos tentar trazer essa reflexão para a nossa vida. Jesus falou àquelas pessoas daquela época, mas hoje está falando conosco. Hoje nós estamos reunidos aqui juntos, não por acaso, para ouvir esta mensagem que Jesus nos trouxe. E ela tem um significado para o nosso cotidiano. Neste instante, estamos precisando ouvir sobre a parábola do semeador. Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre como está o nosso terreno. E fazendo um paralelo com o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 1, autoria espiritual de Humberto de Campos, ele nos fala que, ao final do século XIV, Jesus fez uma visita ao nosso planeta, uma visita que era de costume, como costumava fazer, junto à equipe espiritual luminosa, para poder constatar como estava o Evangelho no coração dos homens. Olha, nós estamos muitas vezes preocupados com as estruturas físicas dos ambientes onde estamos expressando a nossa fé, mas o que Jesus veio ver, quando veio trazer aquela equipe que caminhava junto com ele, e escolheu o Brasil como território onde iria implantar a pátria do Evangelho, ele queria saber como estava o Evangelho no coração dos homens. É isso que importa. Não é necessariamente a gente saber de qual é salteado, não é necessariamente a gente fazer pontos com essas obras e outras, não é necessariamente quantas vezes a gente vai àquele espaço ou outro. Não. É como isso, o que isso está fazendo comigo, de que maneira o Evangelho está me transformando, sem a pretensão, a presunção de achar que seremos transformados da noite para o dia, porque estamos simplesmente debruçados sobre o Evangelho. Não, não é assim que acontece. Nós já fomos essas sementes, esse solo em que a semente não permaneceu nem por um instante. Nós já fomos esse solo impermeável. Nós já fomos as rochas duras. Nós já fomos todos esses e agora estamos preparando, adubando o nosso coração para que a semente cresça, germine e reproduza um dia. Então agora somos aqui esses espíritos que estão no labor,
desejando preparar o solo, porque reconhecemos o quanto nós perdemos em termos de oportunidade. Então, quando Jesus nos fala, aquele que semeia saiu a semear, enquanto semeava, algumas sementes caíram ao longo da estrada, nós podemos pensar quantas vezes perdemos oportunidades valiosas de tempo, de saúde, de conhecimento, para poder vivenciar experiências mais saudáveis, pôr em prática o Evangelho, estudar, como estamos fazendo agora. Se fizermos uma reflexão sobre essa existência, vamos encontrar um dia, outro, um mês, 2 meses, mas imagina daqui para trás, quantas oportunidades não foram perdidas. Então nós podemos entender essa parábola como uma jornada do Espírito, porque o semeador sai e distribui as sementes. Algumas caíram, não foram necessariamente arremessadas. Mas as sementes estão ali nas mãos do semeador, para serem distribuídas. E não faz diferença, só vou pôr no solo que está preparado, não. Todo o solo recebeu a semente. Nós podemos fazer essa leitura, que essa é a jornada do Espírito junto à vontade de Deus, junto à mensagem divina, junto ao Evangelho. E podemos trazer também para esse cotidiano nosso, de quantas vezes perdemos grandes oportunidades. As sementes trazidas, a mensagem dessa parábola, trazem a síntese do Evangelho, das leis divinas, as virtudes do céu. E todos nós temos potencial para desenvolvê-las. Mas muitas vezes não apresentamos a condição ainda moral, a condição psicológica de maturidade e a vontade. Porque a vontade, ela é a mola que vai nos impulsionar a fazer. Não basta apenas ter a condição moral e a condição psicológica, estarmos maduros. Sem vontade, a gente não sai do lugar. Então, essa passagem dessa parábola nos traz profundas reflexões acerca da vontade do Cristo e das leis divinas e de como nós nos relacionamos com elas e com as oportunidades que temos quando encontramos. Então, a parábola traz os corações ainda superficiais, endurecidos, permeáveis. Aqueles outros que até se alegram quando encontram com a palavra. Até se alegram, mas daqui a pouco se dispersam, se distraem. Não cria raízes. Olha que interessante. Uma outra quantidade caiu nas pedras onde havia pouca terra. Pouca terra, por isso, logo germinaram. Como a terra era pouca, não puderam criar raízes. A condição do solo e ainda a quantidade de terra é indispensável para que a semente germine. Então, a pouca terra comprometeu esse processo. E logo em seguida nós temos que as parábolas caíram, um terreno bom, e deram frutos. Mas quando Jesus vem nos explicar essa parábola, ele nos ensina ainda mais sobre ela. Porque ele fala, olha, que é importante a gente prestar atenção. Aquele que recebeu a oportunidade, mas não prestou atenção, o que a gente chama de trazer atenção para o momento que a oração é orar e vigiar, estar atento no processo, fraquejou, perdeu a oportunidade de fazer a semente germinar e florescer. Mas teremos outras, porque o processo é natural. Mas se eu escolho cruzar os meus braços por isso, a gente não se move, não sai do lugar. Percebe? E aí está o meu livre-arbítrio. Aí está o meu compromisso comigo, com relação ao meu processo individual. A minha parcela de responsabilidade diante das leis divinas que vão me convidar ao progresso. Ainda assim, existe 1%, 2%, 3% que cabe a mim.
Então, se estamos tendo contato com a mensagem do Evangelho, aqui propriamente dito, através do Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos reunindo para fazer um estudo sobre a obra, refletir sobre ela, e eu não estou atento ao que ela quer me dizer, possivelmente, no momento que eu tiver que utilizar aquela lição, eu não vou saber usar. Porque Emmanuel nos diz que para que nós venhamos a forjar esse conhecimento em nós, é preciso que ele se torne um hábito. E o hábito é acontecer uma situação no meu dia e, de repente, perdi a cabeça. Fui arrogante, fui ignorante com o outro, fui impaciente, não respeitei as limitações do outro, ponto. Fiz lá uma bobagem. Depois daquele momento, a minha consciência vai me convidar a uma reflexão. Pensa bem. Os espíritos nos dizem, para que a gente torne aquele momento produtivo, a gente precisa refletir e reconhecer o que nós deixamos de fazer com relação ao Evangelho. O que você deixou de... O que faltou foi indulgência? Foi paciência? Foi respeito? Foi amor ao próximo? Quando a gente identifica o que nos faltou e a gente começa a perseverar na atenção, pouco a pouco vamos tendo condições de utilizar aquele conhecimento. E se fizermos disso uma prática, se tornará hábito e forjará a nossa segunda natureza. Então, o processo de evangelizar o coração, ele é longo e vai exigir de nós atenção. Porque muitas vezes a gente até reconhece que fez uma bobagem, mas passou ali, não quero mais nem pensar nisso, já foi, já fiz, não sou perfeito mesmo, eu sou humano, eu sou assim, ponto final. E a gente não traz o nosso olhar para o que faltou. Então, Emmanuel sempre nos convida a essa reflexão. Olha, quer forjar uma nova personalidade? Crie um novo hábito. E vai ser preciso atenção. Então, no primeiro item, quando Jesus explica a parábola, ele diz: todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não presta atenção, sem atenção das nossas ações e da raiz dos nossos vícios, o que é que está me conduzindo, me movendo para agir dessa forma sempre que fulano fala algo de mim desse jeito? Quais são as minhas limitações temporárias, mas elas existem? Qual é a minha fraqueza, o meu ponto fraco, é o meu orgulho, é a minha vaidade, a dificuldade que eu tenho de respeitar o ponto de vista do outro? Só eu posso fazer isso, o outro não pode fazer isso no meu lugar. A partir do momento que a gente vai identificando, a gente vai trazendo a nossa atenção e a gente vai passando a vigiar. Olha, se faz presente aqui, essa relação, se faz presente no meu discurso, se faz mais presente no meu ambiente de trabalho, eu tenho um pouco mais de dificuldade no meu âmbito familiar, ou então no ambiente onde eu estou, me relacionando com a minha fé, seja no centro espírita, seja num grupo de estudo, seja numa igreja, enfim. Onde é que está mais presente? Então, esse olhar atento me dá condição de começar a me mover na direção de melhorar aquela característica temporária. O espírito mal vem e arrebata tudo. O que deixou a semente cair junto às pedras é aquele que ouve a palavra do Cristo, a recebe na mesma hora, com alegria, mas por não ter raízes, essa alegria dura pouco tempo. Quando surgem os problemas e as perseguições por causa da palavra, logo se revolta e abandona tudo. Muitas vezes, chegamos ao ambiente de tratamento, ao ambiente espírita, buscando ajuda, auxílio, necessitados, completamente doentes. E quando começamos a perceber que vamos melhorando através dos passes, da fluidoterapia, do evangelho, do grupo de estudo, que nos traz uma alegria, uma leveza, a gente adora. Mas na hora que a gente começa a ter que se comprometer com o trabalho, começar a fazer determinadas renúncias, algumas coisas acontecem do tipo, a gente começa a dizer, não, pra lá. O que eu vim alcançar aqui, eu já alcancei. E a gente vai abandonando. Então, nem sempre nós estamos dispostos a enfrentar as perseguições.
É os desafios, perseguições com os obstáculos, com os desafios. Nem sempre. A gente só quer alegria. A gente quer satisfazer os nossos interesses, as nossas necessidades imediatas. E não nos comprometemos com a mensagem. E logo em seguida ele diz, o que deixou a semente cair, os espinhos, entre os espinhos é aquele, muito importante, que ouve a palavra, mas é sufocada pelas modernidades e as ilusões. Muitas vezes, mesmo já estando caminhando junto à doutrina espírita há alguns anos, nós não sabemos identificar com propriedade o que é o materialismo. A gente continua achando que o materialismo são os objetos, interesse nos objetos, né, em que os recursos materiais, o dinheiro, pode comprar. E não é só isso. Materialismo quer dizer a tudo que está trazendo a sua atenção para o mundo, inclusive as relações. Muitos de nós, ao desencarnar, sofrem demais porque não conseguem deixar para trás, mesmo que temporariamente, os seus afetos. E a ideia de se afastar traz um sofrimento perturbador. É um olhar materialista. Então, o materialismo é tudo que volta a nossa atenção para as coisas temporárias, transitórias, aquilo que vai se transformar. Aquilo que vai se transformar. Então, a gente precisa, pouco a pouco, desconstruir isso na nossa intimidade, no nosso coração. Que é onde Jesus vem lá fiscalizar. Como é que está o evangelho no coração de Rafael? Ela pode estar até pregando, ela pode estar até falando, mas eu quero saber como é que está lá dentro, como é que ela está agindo. Ela já se perdoou pelos equívocos que ela cometeu? Ela já consegue trazer esse olhar de perdão para aqueles que estão ao seu redor, que vão ferir, vão cometer tantos outros, porque ainda estamos muito distantes da perfeição? A indulgência é um discurso ou uma prática? E se é um discurso, existe um interesse em praticar? Então Jesus sonda nós, por isso que Deus está na nossa intimidade, sonda o nosso coração. Que onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então essa parábola nos convida a uma reflexão muito profunda sobre como está a mensagem de Jesus na nossa intimidade. E nos diz, olha, sem atenção, sem dedicação, sem a renúncia, sem a coragem para o enfrentamento, que é preciso coragem para o enfrentamento. Não é verdade? Hoje estamos vivendo um momento tão difícil, onde as pessoas estão sem esperança, sem vontade de viver, sem acreditar no outro, no ser humano, na vida. Se nós que estamos juntos essa mensagem luminosa, com tantas obras trazidas pela espiritualidade, para orientar as nossas consciências, que sabemos que a vida continua. Sabemos que a vida continua. Se nós não acreditarmos no amanhã luminoso, proveitoso, lindo, quem vai acreditar? Se nós que temos a terceira revelação em mãos, que tivemos os textos trazidos por Allan Kardec, e os espíritos já diziam Allan Kardec, há mais de um século atrás, que estaríamos passando por um processo de transição planetária, e que mentalmente, emocionalmente, psicologicamente, psicamente, a humanidade estaria doente. E que muitos estariam rejeitando, negando a própria existência ao Pai Criador e atentando contra a própria vida. E isso seria um indício. Se nós que sabemos disso há tanto tempo atrás, não tivermos agora esperança num futuro melhor, quem terá? Se não fizer sentido para a gente, para quem fará? A gente precisa se perguntar sobre isso. O que é que a mensagem de Jesus está me dizendo? Por que ela me alcança? Por que ela está aqui na minha direção? Por que ela veio para mim hoje? E o que ela está fazendo comigo? E até que ponto eu estou me transformando junto a ela? Porque esse é o propósito.
Nós, muitas vezes, crescemos ouvindo que Jesus morreu por nós, não é verdade. Ele nasceu por nós. Ele nos acolheu a todos, incondicionalmente, no âmago do seu amor, atendendo ao pedido do Pai para conduzir todas as consciências e nos disse, nenhuma das ovelhas se perderá. Por que estamos sentindo tanto medo? A gente precisa se perguntar, por que tanto medo? Onde está a nossa esperança? A nossa certeza de que a consciência que mais tem poder neste planeta é a do Cristo. Sempre é do Pai, por ser maior e absoluta. Mas nenhum homem tem poder maior do que Jesus, este orbe. Jesus como consciência é Cristo, né? Aquele que já habitou um corpo, mas que a consciência é Cristo. Então, se temos toda essa bagagem de informação, como estamos nos sentindo com relação a isso? E aqui não é uma cobrança de uma exigência em que nós espíritas temos que agir assim, assado, não. É uma reflexão que a gente precisa fazer. Sem se julgar, só refletir mesmo, pensar. Será que eu estou aqui acreditando nisso? Eu ainda estou lá duvidando. Será que eu estou deixando essa mensagem criar raízes? Ou eu mesmo estou podando as raízes? Porque às vezes a gente ouve a mensagem, a parábola do semeador, e a gente se coloca como semeador. Como aquele que joga as sementes. Não, somos o solo. Um dia teremos condições de gerar frutos. Um dia teremos condições de gerar frutos significativos. Jesus, quando encontra Emmanuel ainda como Publius Lentulus, ele fala, cabe até da tua vontade querer me seguir agora, daqui a milênios. Ele disse aquilo para Emmanuel e repete isso para todos nós, é da nossa vontade. E Emmanuel teve o processo dele, a entrega dele, e hoje derrama frutos sobre nós. Graças a Deus. Seria de nós ser as interpretações profundas, ricas e lindas de Emmanuel. Graças a Deus. Então hoje nós estamos recebendo esses frutos dos tantos que seguiram Jesus de maneira íntima e nos convidam a preparar esse solo. Então não somos ainda semeadores, somos solo. E a gente precisa observar como é que ele está. Porque tem dias que a gente está mais rabugento, tem dias que a gente está mais impaciente, tem dias que a fé vai lá para o pé. Não é verdade? A gente diz, não é possível. Nesse mundo, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, eu acho que Deus errou. Não é possível. Vamos mudar aí o roteiro lá em cima. Porque não é possível que esse país seja isso. Tem dias que a gente se perde com ideias materialistas. E a gente esquece que existe uma pleide de espíritos luminosos nos envolvendo, nos amparando, emanando o pensamento divino para que a gente alcance. Como o Antônio nos trouxe tão bem no início da mensagem. Às vezes no nosso lar, onde a gente busca essa conexão, e a gente se fortalece. Então, a desconstrução da ideia materialista, do ideal materialista em nós também é gradativo. Não é porque a gente se debruça sobre a obra, ou frequenta o centro espírita, ou a gente estuda que a gente desconstrói isso, não. Quantos espíritos nos narram que chegando ao plano espiritual, no seu processo, né, de continuidade, de conhecimento, ainda assim se enxergam exigentes, orgulhosos, ciumentos, possessivos? Porque é um processo de transição. Eu preciso primeiro reconhecer, identificar, de ter uma noção de como eu estou, verdadeiramente como eu estou por dentro, digamos assim. E gradativamente eu vou preparando o meu solo. Eu vou diminuindo, vou dosando. Puxa, mas esse ciúme me aprisiona tanto a fulano.
E eu não sei quando é que eu vou desencarnar. E vai que eu desencarne hoje e vira que a obsessora do fulano. Não, quero isso pra mim não. Quero isso pra mim não. Vou aqui pensar em outra coisa. Vou deixar o outro ir. Vou reconhecer que eu não tenho posse de nada. Isso vai gradativamente nos preparando para a experiência natural que todos nós vamos viver. A fatalidade da vida é a morte. A fatalidade do espírito, a plenitude. Mesmo que a gente ainda faça birra que nem criança e cruze os braços, até empaque um pouquinho, ainda assim seremos perfeitos. E isso tudo, essa trajetória, fala sobre o nosso Pai. A dimensão do amor, da misericórdia, da luz, e que as nossas consciências não são capazes de absorver. Porque ele é absoluto, nós somos relativo. Mas o Cristo, aquele que alcançou a plenitude, estava em comunhão com o Pai Criador quando nos trouxe essa parábola. Porque Jesus não orava e se conectava com Deus, não. Jesus estava conectado com Deus. Está. Entende? Então a gente vem aqui, de repente a gente tem um anjo da guarda, ele quer nos dar orientação, a gente para, eu preciso fazer uma meditação. E numa fração de segundos a gente sente algo diferente, e a gente capta a mensagem. E a gente pluga e despluga. No momento seguinte a gente já está chateado de novo, já tem zanga de novo, já passou. Pronto, somos nós. O Cristo vive uma comunhão com o Pai. Em comunhão. Então, estando em comunhão com Deus, nos fala sobre a parábola do semeador. Nos fala sobre a nossa jornada. Nos fala sobre as nossas responsabilidades. Nos fala sobre os nossos direitos enquanto filhos de Deus, de um dia dar frutos. Olha que maravilha. Nos fala sobre o nosso processo interno. E aqui me permitam fazer a leitura da mensagem na questão 114 e 115. Progressão dos Espíritos, Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 1º. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. 115. 115A. Segundo o que... 115, desculpa. Deus dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada, outros só suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E quando eles falam aqui suportam as provas, me lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala sobre a obediência e a resignação. Que a obediência é o entendimento intelectual do que a gente está vivendo. E muitas vezes a gente não consegue ter necessariamente naquele momento da dor, da angústia, da aflição, mas logo em seguida a gente se dá conta de que a gente até precisava passar por aquilo, ou a gente saiu daquela experiência mais forte. E a resignação é o consentimento do coração. É quando o nosso coração diz, Pai, Tu sabes de tudo. O Seu amor é imutável. Eu confio nele. E o nosso coração aceita. Então, este coração que aceitou e multiplicou a semente, ele já compreende que Deus é soberano, é inteligência suprema, é amor incondicional. Ele já entende.
e também aceita com o coração. Porque só o espírito que aceita e que ama a si e ao Pai é capaz de gerar frutos. No momento em que nós reconhecemos que todos nós estamos nesse processo, alguns um pouco atrás, outros um pouco adiante, outros muito adiante que nós, mas todos nessa jornada. No momento em que a gente reconhecer que Deus nos criou para passar por este caminho e que o mal é uma escolha que nós fizemos. No momento em que o nosso coração se volta ao Pai, agradecido sempre por tudo. E aprendermos a aprender com o código divino e com a pedagogia divina. Assim, os nossos corações serão capazes de dar frutos. E aqui, eu encerro a minha palavra. Fico à disposição para uma pergunta, se eu tiver condições de responder. Muito bem, muito obrigada, minha irmã. A explanação, certamente, dentro da pobreza do meu vocabulário, eu não encontraria nesse exato momento uma única palavra que pudesse expressar verdadeiramente, com exatidão, toda a alegria, toda a satisfação, né, que estou sentindo nesse momento e que acredito ser semelhante ao sentimento que prevalece em cada um dos nossos irmãos, mas, respeitosamente, eu vou deixar para que cada um se pronuncie, né, e dê a sua contribuição também, acrescentando algo ao tema, não por falta de clareza da vossa explanação, mas porque o estudo é um exercício prático do conhecimento que se adquire das interpretações que cada um de nós possamos ter. E aqui, quando numa oportunidade como esta, só há motivo para felicidade, porque aí vai se agregar mais valores através das respostas, das perguntas, como também do que cada um, dentro da competência de cada um, possa contribuir acrescentando algo mais ao tema, né, dentro do tema. Fiquem todos, meus irmãos, à vontade. O nosso irmão Piedade já sinaliza ali a sua intenção de falar e respeitosamente, com muita satisfação e alegria no coração, vamos ouvir o nosso irmão Piedade. Vamos ter piedade para a piedade, né, gente? Fique à vontade, meu irmão. Muito obrigado, Valentim. Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu queria, depois da explanação, eu cheguei só a uma conclusão, né, que eu não confiaria em Alberto como um semeador. Por um fato muito simples. Ele veio aqui na sala hoje, semeou Rafaela, e o que apareceu, o que floriu aí foi Tereza Cristina. Eu não sei se é um problema aquelas terras lá do Barbalho, mas um fenômeno aconteceu. Se alguém pudesse explicar que tipo de semeador é essa, eu ficaria muito feliz. É porque eu estou usando outro celular. Então, meus irmãos, estejam à vontade, piedade, como sempre. Agora, Ele nos traz... agora Rafaela, né? Agora, Rafaela, agora para valer, viu? Se você colhe o que você planta, tem algo a ver essa questão do plantar, ou colher o que você plantou, tem alguma relação com aquele que saiu a semear? A parábola nos fala que aquele que saiu a semear está distribuindo sementes. Nós também
né, de alguma forma plantamos. Muitas vezes, ainda completamente ignoramos do que estamos fazendo. Nós estamos plantando e colhendo sem estar atentos ao que estamos fazendo. Gradativamente, vamos começando a tomar consciência de que a vida está nos trazendo uma resposta. E que se a partir do momento que nós plantarmos outras coisas, outros frutos virão. Então, nós não fazemos isso ainda no nosso processo atentos, né? Conscientes, para que a gente tenha uma clareza aqui. Digamos que num processo de descoberta da natureza, enquanto ainda éramos aqueles selvagens, nós aprendemos que algumas raízes matavam comendo. Ou colhendo e entregando aquelas raízes para os nossos entes queridos. E a partir do momento do mal praticado, ficamos atentos. Olha, isso mata. Mas a partir do momento em que eu vou colher uma raiz que eu sei que mata e eu entrego para alguém, tem aí a minha intenção. Então, aquele que faz sem a intenção, ainda assim vai colher alguns frutos. Vai viver a experiência do remorso, da dor, da aflição, mas a intenção agrava a ação da justiça. Então, nós estamos todos semeando desde sempre. Mas quando mais conscientes nos tornamos, mais responsáveis somos pela nossa colheita. Muito bem, muito obrigado. Boa noite, Rafaela, Dirce. Oi, Dirce, boa noite. Rafaela, né? Para mim aparece Tereza, Piedade desvendou o mistério aí, né? Então, eu, particularmente, assim, assimilei bem a lição, né? Semeador. Aí, fiquei me perguntando assim, né? O que a gente semeia desde que a gente levanta de manhã, né? Que a gente acorda. O que será que a gente semeia, né? Será que quando a gente vai lavar um prato, como será que está a semente ali para a gente lavar aquele prato? Lavar aquela louça, conversar com as pessoas, nos dirigir aos nossos filhos. É uma leitura bem profunda, né? E às vezes eu fico, assim, toda vez que a gente lê essa leitura, eu já escutei ela. Poucas vezes, mas eu já escutei, né? De semear. E todas as vezes a gente entendeu, eu pelo menos entendi assim, que nós devemos sempre, sabe, jogar as nossas sementes no lugar que ela vai florescer. Até independente de solo, né? Porque muitas vezes o solo, até no meio dos espinhos, as flores nascem. Eu achei muito, sabe, achei muito expressiva a sua explicação. Eu gosto de quando, assim, a pessoa está falando, ela, sabe, ela me toca. Tem que me tocar lá dentro da minha alma, sabe, para mim entender o que eu estou fazendo aqui. Né? Tanto no grupo como no dia a dia. Eu, particularmente, só tenho a agradecer a Deus, né? A Jesus, que eu amo com paixão, né? E a você, Rafaela, Tereza, o seu nome, que se expressou muito bem e, com certeza, falou de coração para coração. Pelo menos no meu coração, você falou e me abriu, assim, um olhar, às vezes, um olhar até espiritual, né? Que muitas vezes a gente não tem aquele olhar espiritual, a gente tem o olhar nas coisas materiais, né? No dia a dia, né? A gente, que nem falou, nós estamos atravessando fases difíceis, e é tão bom quando a gente olha espiritualmente e a gente vê que está faltando o quê? A gente jogar as nossas sementes, principalmente dentro da gente. E é isso. A sua fala foi muito rica disso, quando você começou falando do como a gente começa nosso dia. Como a gente lava uma louça, porque não é porque a gente está aqui junto hoje fazendo a leitura do Evangelho que amanhã a gente vai acordar pleno e perfeito. Isso. E aí a gente dá conta de como a gente precisa, né, do Mestre Jesus, porque ainda somos doentes. Por que somos doentes? Porque muitas vezes a gente faz coisas simples sem agradecer. Sem se dar conta de que tudo é uma dádiva. Sem perceber a mão de Deus nos amparando em tudo.
Então, todo esse processo, inclusive, Joana de Ângelo nos fala sobre a gratidão como um processo de construção, que caminha junto à construção da fé. Porque a fé, a gente não vai na farmácia e compra uma caixinha de fé com 60 comprimidos. Isso não existe. Fé é um tijolinho depois do outro dentro do nosso coração. Então, a observação do cotidiano ela é fundamental, que era o que Jesus nos propunha. Observa o seu cotidiano, observa o seu dia a dia, você vai ver Deus agindo ali. E essa observação, essa constatação faz com que a gente gradativamente fortaleça a nossa fé. Se eu conseguir tocar o seu coração, sem instrumento, que eu tenho a certeza que a espiritualidade que ampara esse grupo, né, nos inspirou a todos, o papel já se cumpriu. É esse mesmo, cada um vai tocar o coração de um, de outro, e nós vamos trabalhar o nosso terreno para que as sementes do Evangelho floresçam. Com certeza. Boa noite, Rafaela, meu nome é Fidelis. A respeito do tema de hoje, Parábola do Semeador, eu faço a reflexão que é tudo que estamos vivendo hoje, né? Porque se plantarmos coisas boas, vamos colher coisas boas, né? E se plantarmos coisa ruim, vamos também colher coisa ruim. Eu acho que esse aí é o resumo da parábola do semeador, né? É tudo que plantamos, vamos colher, cedo ou mais tarde. Mas sua palestra foi boa, você provou que estudou o assunto, entende do assunto e dominou. Eu também pesquisei agora de tarde. As perguntas que eu tenho, você já respondeu aí, né? Não vale nem a pena fazer. Mas obrigado por tudo. Gostei da palestra. E quem quiser falar, está à vontade. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Renô. À vontade. Obrigado, Fidel. Irmão. Excelente reflexão, viu, Rafaela, a respeito do tema. Agora, eu lhe pergunto assim, a parábola da semeadura, você colocou que nós somos terreno. Mas também não poderemos ser o semeador, o divulgador dessa doutrina de luz maravilhosa. A gente também não pode ter uma desenvoltura, uma proposta dentro do Evangelho. Claro que nós estamos estudando, aprendendo. Temos que facilitar o nosso entendimento, a nossa compreensão, para fazer uma exposição tão brilhante como você fez, né, adequada ao nosso entendimento. Eu posso lhe dizer, com toda honestidade, dentro dessa visão, considero você como esse semeador, que você enriqueceu os nossos solos, que são os nossos corações, despertando, né, com essa utilidade que você trouxe a cada criatura, até uma observação, uma autoanálise de si próprio, né? Nós, como criatura, estamos com os passos vacilantes ainda no Evangelho e a despertar, a dar um passo mais largo, porque nós estamos num processo transitório e precisamos ser mais audaciosos no sentido de autoburilamento. Então, eu, Agenor, particularmente, considero como essa pessoa que auxilia na semeadura do Cristo. Muito obrigado. Oi, Genô, obrigada pela sua fala. Deus, na sua generosidade, ele nos permite, de alguma forma, sermos ainda esses multiplicadores. O próprio Cristo nos diz que a bondade vem de Deus e a própria inteligência emana de Deus. À medida que nós vamos nos preparando, a espiritualidade se utiliza de nós, através da boa vontade, e vai suprindo as nossas limitações, porque o Cristo não pode estar no planeta materializado. Então ele vai nos utilizar todos, a cada um de nós. Você trouxe algo que vai agregar, Antônio trouxe, Disse trouxe, e cada um de nós a gente vai se servindo, digamos assim.
Podemos nos ver como semente, sim. E a gente vai se imaginar como uma sementinha e a gente não tem como conseguir ter clareza de quantos frutos existe dentro de uma semente, né? Um provérbio chinês que traz isso. A gente pode imaginar quantas sementes tem dentro de um fruto. Você pode ir numa hipótese, dentro de uma laranja tem 5, tem 4, tem 6, tem 10. Mas quantas laranjeiras tem dentro de uma semente de laranja? Você não tem como. Quantas laranjas tem naquela semente? Você não tem. Você pode plantar uma laranja e ela vê 100 anos o pé de laranja e dá milhares de frutos. Então nós podemos nos enxergar como frutos, como semeadores, como sementes e como esses que espalham. Mas a parábola nos convida à percepção de que a semente é a mesma. Mas o que deu condição dela florescer foi o solo. E é um solo pedregoso, um solo mais ressecado, um solo que não tinha condição, não tinha preparo. Então nós estamos recebendo essa semente daquele que semeou, que é o Cristo, que é aquele que tem a condição de semear puramente, porque ainda assim o que a gente está fazendo aqui agora, quando somos inspirados por aqueles que servem ao Cristo ou pelo próprio Cristo. Numa outra direção, porque ele vai inspirar aqueles que assistem os nossos anjos da guarda, que vão inspirar os nossos anjos da guarda, que nos inspiram. Mas ainda assim, a fonte de inspiração é o Criador e passa pelo Cristo. Então nós podemos ser esses instrumentos, mas ainda não temos de concreto, digamos assim, para poder fazer gerar de nós. Nós somos instrumentos na vida do outro. Verdade, dentro dessa colocação, eu acredito também que o texto do Evangelho não tem essa pretensão de querer formar, dentro dessa semeadura. Ele sabia, o próprio Jesus, ele sabia as limitações, essa parábola com entendimento, ele sabia a limitação. E Kardec depois traz no item 100 a classificação dos espíritos. Então, nem todo mundo está amadurecido, como na maturidade psicológica, como diz Joana de Ângela, né? Então, a partir desse amadurecimento, dessa compreensão, que essa semente, como ele diz, essa semente vai dar 30, ou vai dar 100, ou vai dar 50, mas vai dar alguma coisa. Dará alguma coisa. Então, é essa perspectiva, creio eu, que no futuro, nós vamos, como que eu disse, eu coloco você, qualquer um de nós que somos divulgadores da doutrina espírita, como um semeador, não tanto igual o mestre, mas de certa forma, um discípulo dele, e vai despertar, se não for a nós, prejuízo nosso. Mas eu tenho certeza que quando a gente fala, tem corações que nos escutam e acelera e adianta, e a gente às vezes fica até para trás. Mas isso, de qualquer forma, de qualquer forma, nós somos esse instrumento divino para despertar corações adormecidos. E às vezes a gente pode, nós mesmos, ficarmos dormindo, mas colabora para que muitos despertem e muitos corações, como uma metáfora, pode ser o solo, e esse coração os avance, né? Então, por isso que essa semeadura vai ser proveitosa. Não se perde nada na... Perfeito. A criação é perfeita, né, gente? Na criação. Deus. E você também é excelente. E volte outras vezes para despertar a consciência. Eu mesmo estava aqui atento às suas explicações e gostei muito, viu? Que bom. Muito obrigado. Só me chamar que eu volto. Obrigado pelo despertar a capacidade de raciocinar hoje. Um abraço. Um abraço. Então, gente, eu só queria falar uma coisinha assim. Deus é tão generoso com nós que ele dá a mesma semente para todos nós. Exatamente. E agora a gente precisa de ver o que a gente vai fazer com a semente da gente. Se a gente vai deixar ali no cantinho, se a gente vai plantar, se a gente vai deixar em cima do móvel, Então, a lição nos chama, sabe, ela nos acorda para isso. O que você vai fazer com a sua semente? Porque muitas vezes a gente fala, não, o outro lá tem tudo lá, porque é melhor. Não, a semente é igual. Depende de como a gente olhou a semente, como a gente plantou ela, ou a gente, sabe, a gente plantou ela com um coração. Às vezes não, às vezes, deixa essa semente aí, ela que se vire.
né? Às vezes é bem por aí também, né? Exatamente. Exatamente. Ô, Rafaela, eu tenho uma Tem aqui, pergunta aqui. tem um rapaz. Reforçando, Rafaela, eu tenho uma pergunta assim, reforçando o seu texto, entendeu? Ele diz assim: quem são os semeadores? Tem a resposta: o semeador é Jesus, a semente é a palavra de Deus, e os tipos de solo são os corações das pessoas. Partindo disso, a parábola começa a ficar mais clara para nossos entendimentos, entendeu? Porque muita vezes o pessoal vê a parábola e geralmente não decifra, não separa, né? Quem é o semeador, quem é o solo, né? E aí ele explica: o semeador é Jesus. A semente é a palavra de Deus, que a gente cultua, né? Que a gente reza, que a gente pede, né? E os tipos de solo são os corações das pessoas. Exatamente. Entendeu? Exatamente, né? É isso, só reforçando, né? É isso. A semente traz a E, síntese da vontade divina. exato. Ok, Tem alguém ok, que falou, Fidel. falou Muito obrigado. Tem Alberto, fica à vontade, Boa Alberto. noite, Rafaela. Boa noite, Boa pessoal. noite. Rafaela, nós sabemos que o Cristo, ele é o grande semeador, né, de todas as almas aqui na Terra. Somos aprendizes dele ainda, né? Num contexto assim da humanidade, será que o homem está realmente disposto a receber essa semente, meu amigo? Como é que você vê essa visão? No contexto assim da humanidade, nós estamos realmente dispostos a aceitar essa semente do Cristo? Olha só, eu acho que o momento que a gente vive, a atualidade, né, o momento atual, nós estamos ainda muito dispersos, desatentos e desinteressados. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos, me ocorreu agora exatamente o item, mas está no Evangelho segundo o Espiritismo com certeza, que nesse período de transição planetária, alguns espíritos, inclusive bárbaros ainda, estariam tendo a oportunidade de reencarnar para aprender a fazer novas escolhas. Então a gente não tem como analisar, avaliar a humanidade, né, de uma forma, né, de um todo, de uma forma geral, só por um recorte, só por esse momento. Então estamos vendo um momento muito delicado. Alguns corações não estão com o menor interesse, inclusive nem sabem quem é Jesus. Tem gente que nem entra em contato com a mensagem, que não cultua o cristianismo, a fé, né? E estão alguns caminhando, independente de se tornarem cristãos ou não. Outros que estão ainda numa experiência de barbaridade, puro instinto, sem consciência de valor moral, de valor humano. Então nós estamos num momento como se estivéssemos no caldeirão, muito misturados, muito atordoados ainda. O que acontece? Aqueles que já estão um pouco mais conscientes, está sendo pedido de nós um pouco mais de cautela, de discernimento, de confiança. O processo de transição planetária não ocorrerá em 20 anos, nem 100, nem 200. Não é assim que acontece. Se o processo é no coração do homem, seu coração vai estar pronto daqui a 10 anos, 15, 20, 30, 50, 100? Com certeza o meu não. Então é um processo ainda mais longo. Mas vamos lá agora para poder trazer um pouco de esperança para os nossos corações que olham para o mundo e não compreendem muito ainda o que está se passando. Está tão difícil compreender a humanidade agora. Os espíritos nos dizem que neste próximo século, ao final desse século que estamos vivendo e no próximo, nós teremos já encarnado uma legião de espíritos luminosos. São Francisco de Assis se prepara para retornar junto aos 200 franciscanos. Joana de Ângeles se prepara para retornar, nós não temos um prazo, mas sabemos que vai ser até o final do século. Emmanuel e tantos outros para darem condição vibracional, vibratória,
para o processo de transição, entende? Então, muitas vezes, o nosso olhar não está compreendendo. Porque nos parece uma inversão moral. A gente diz, não é possível, a gente está dando para trás, está na contramão. Agora tudo se inverteu, porque nós estamos ainda muito misturados, não só com as nossas próprias fragilidades, dificuldades, mas também com os nossos irmãos que estão caminhando um pouco distantes de nós, um pouco atrás, distantes assim, um pouco atrás de nós. Então, a humanidade hoje passa por um processo muito delicado. Então, o que é que vai valer? Aqueles que já se esforçam. O que Jesus espera de nós é perseverança. Persevera. Persevera para vencer as suas próprias más inclinações, porque a gente só vai dar conta das nossas. A sociedade em que a gente vive é um reflexo do nosso mundo íntimo. É a realidade da nossa intimidade. Essa é a sociedade em que vivemos. E ela só vai se transformar quando os nossos corações se transformarem com verdade. Então, alguns espíritos estão sendo a oportunidade agora de poder retomar a direção do arrependimento. Alguns vão aproveitar, outros não. E os que não aproveitarem vão seguir a direção de um novo planeta para viver uma nova jornada, um processo de ressignificação. Então, olhar para a humanidade agora e rotular, dizer assim, é isso, não dá. Porque estamos num caldeirão, entende? Ainda muito misturados. Muito distantes da perfeição, mas muitos de nós já desejosos de buscar o bem. Porque existe uma diferença de fazer o mal intencionalmente, como a gente falou, né? Trouxe agora há pouco o exemplo, e fazer o bem e fazer o mal sem intenção de fazer. E isso faz toda a diferença. Na Gênesis nós temos esse lugar de esclarecimento. Uma coisa é você fazer o mal porque eu quero, que me dá prazer. Eu quero fazer, eu quero me sentir melhor que o outro. A vida do outro não me importa. E outra coisa é fazer o mal porque eu ainda não sei fazer todo o bem que eu quero, como dizia Paulo. Então, esse aí é o joio do trigo. Estamos muito distantes de fazer o bem com propriedade. Mas se já não estamos interessados em fazer o mal, já estamos nos distanciando do joio. E aí a saração, o Pai Criador fará. Valentim? Pois não, Piedade. Valentim? Pois não. Você me permite encerrar o estudo de hoje, até como forma de gratidão, e oferecer um presente para a Rafaela? Fique à vontade, meu irmão. Mas, necessariamente, agora, para finalizar, depois da prece, como prece. Com a prece, certo. Então, eu vou pedir apenas... Vou pedir apenas para que a nossa... Um momento... Eu queria parabenizar, né, Rafaela, foi muito boa explanação, né, e bela reflexão, que nós vamos refletir no que ela passou para a gente, que é muito importante, é o que nós estamos vivendo, né, e seguir o caminho certo, né, o que Jesus tem mostrado. Gostei demais. Parabéns, amigo. Que Jesus nos abençoe. Sim. Obrigado, Nia. Piedade, você me conceda apenas o tempo para que nossa irmã faça as considerações finais e aí passaremos a palavra a você. E de antemão agradeço não só a você, como os demais irmãos que se fizeram presentes. Que Deus abençoe a todos, que de fato tenhamos a condição, a atenção, o cuidado de, ao refletirmos diante da mensagem desta noite, saibamos aplicá-la na sua plenitude, nas infinitas oportunidades que a vida nos oferece dentro do nosso cotidiano. É aqui que vivemos realmente a prática
de todo esse conhecimento que tanto nos ajuda na nossa evolução moral. Então, eu passo a palavra para a nossa irmã Rafaela, já agradecendo e reiterando aí o convite para que logo tenhamos de novo esse momento com essa irmã que a espiritualidade maior nos trouxe. Porque se já tem alguém aí se achando como o rei da cocada, não é não, viu? Os méritos todos aí é da espiritualidade, que vai lá através de quem faz o contato e diz, é essa aqui. E essa semana foi a nossa irmã Rafaela. Um abraço fraterno, minha irmã, e para os demais também. Fique à vontade para as suas considerações finais e logo mais Piedade finalizará os nossos trabalhos da noite de hoje. Muita paz e muita luz para todos os irmãos. Eu quero agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui refletindo sobre essa parábola tão bonita, tão profunda e tão necessária. Quero alimentar, assim, que os nossos corações tenham Jesus como o nosso norte, a nossa bússola, o nosso mestre, que nenhum instante há de nos abandonar. Que a nossa bandeira seja o amor e a esperança. Que nós tenhamos a fé todos os dias alimentada. Então, assim, somos sim estes que compartilham, mas como a Antônia nos trouxe, somos apenas instrumentos, né? O semeador é o Cristo. E às vezes temos a oportunidade de compartilhar com um e com o outro, mas que a nossa atenção esteja profundamente voltada também para o nosso solo, que é dele que daremos, né, a conta no final das contas. Que a gente olhe para esse mundo íntimo e veja o que a gente, porque a gente merece fazer isso, né? Veja o que a gente está trabalhando no nosso coração. Para que a gente, quando for visitado, quando ele for sondado pelo Mestre, nós estejamos confiantes, perseverando, sem a pretensão de perfeição, de não tenho mais isso, não tenho mais aquilo, mas como o doutor Bezerra nos diz, que a gente esteja correndo na direção oposta, que a gente não esteja mais abraçando o orgulho, a posse, o apego, a mágoa, o ego, que a gente já esteja correndo na direção oposta. Então fica aqui a minha gratidão, prazer em conhecer vocês, espero retornar, fico aqui disponível para o grupo, tá bom? Muito obrigado, que assim seja. Fique à vontade, Piedade. Pronto, então para encerrar, Rafael, é um presente para você, em forma de gratidão pelas boas reflexões que você nos trouxe. Ontem, um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.
podemos tudo, é isso aí. Nós podemos mais. Vamos lá fazer.